Livro Os Mensageiros, 12º capítulo, A Palavra de Monteiro. Monteiro também é bem interessante. Ele ajudou André Luiz a ir bem, a voltar aqui para a Terra, aqui no plano material, bem preparado. Mas o Monteiro, ele vai um pouquinho mais além de Bellarmino e ele vai explicando para o André Luiz o seguinte, que a figura do doutrinador, ela tem que ter o raciocínio acima do coração. A gente tem que raciocinar bem o que a gente está falando, a gente tem que raciocinar bem o que a gente está, a ação que a gente está tomando, seja com o obsessor, seja com o encarnado, com o desencarnado. A gente tem que ter em mente como é que a gente vai abordar aquela entidade. E é isso que o Monteiro fala, né? Ele foi ajudado por uma ministra, que vocês vão achar no livro, que ela se chamava Veneranda, né? O Monteiro, né? Ele retorna do plano espiritual e ele vai trabalhar com alguns colaboradores, né? Que também fracassaram, mas têm uma oportunidade de trabalhar dentro de um centro espírita, né? E dentro desse centro, né, eles vão trabalhar em sessões mediúnicas, né, justamente para ajudar aos encarnados e aos desencarnados também. Bom, eles começam a trabalhar, começam a dar passividade, começam a ajudar aquelas pessoas que vinham com problemas, né? E ora vinham com problemas porque estavam obsediados ou não. E aí, como a ajuda deles era muito grande, quando eles vão crescendo, quando eles vão ficando mais públicos, olha, vai naquele centro, tem um rapaz chamado Monteiro, trabalha muito bem, ele me ajudou a sair de algumas enrascadas, tal. Ele começa ele começa a, como diz o Bellarmino, né, ele começa a se envaidecer. No capítulo 11, o Bellarmino já tinha dito isso, né, que o maior pecado do médium é quando ele começa a se envaidecer. E o Monteiro não é diferente, ele começa a se envaidecer, ele começa a ficar fascinado, né, aquela coisa da fascinação. Eu sou o melhor, eu sou a melhor pessoa dentro desse centro espírita, né? E aí, não satisfeito em ser endeusado pelas pessoas, né? Quando as entidades elas começam a trabalhar, ele começa a também tratar aquelas entidades, os obsessores, com ironia, né? Se já não fosse, se já não bastasse tratar os encarnados, os desencarnados também. Ele começa a tratar com ironia, ele começa a tratar com arrogância, ele começa a tratar com falsa pureza, né? Porque essas entidades, quando elas vêm à Terra, quando elas aparecem no centro espírita, né? Quando o doutrinador começa a conversar com eles, pergunta qual o motivo, por que você está aqui, qual a situação que você tem, a relação que você tem com esse assistido, né? E ele já, quando recebia essas pessoas, né? Aliás, quando o médium estava trabalhando, ele ia lá doutrinar, ele já chegava já esculachando, já dizendo para aquela entidade que ela já era ruim, ela já era péssima. Então, enfim, ele tratava com muita ironia, tratava mal, com arrogância. As entidades falavam: nossa, mas você é o doutrinador, e ele com aquela falsa pureza, né? Então, resultado, ele começa a ser visado, né?
ele começa a ser mal olhado pelos encarnados também, olhando, falando, nossa, mas ele é muito duro, ele é muito, ele não tem assim humildade, caridade, ele não é dessa maneira, né? E fora isso, ele era comerciante. E quando ele ficava enraivecido com os clientes devedores, né? Ele dizia àqueles clientes, né, que os obsessores que ele conhecia, eles iam perseguir aquelas pessoas, né? Isso é, ele tomava uma atitude que não era nada cristã, ele não era, ele tomava uma atitude que não era nada espírita, né? Ele não tinha amor ao próximo, muito pelo contrário, ele rogava praga nas pessoas, né? E aí, dentro do centro espírita, com todo esse envaidecimento, ele começa a controlar os médiuns, né? E ele começa a achar que os médiuns, eles eram máquinas ali preparadas, no qual ele chegava, apertava um botão e ele falava, começa a trabalhar, funciona, você tem que me dar respostas, quando eu perguntar você tem que ter uma resposta para mim, e quando ele mandava alguma coisa a máquina tinha que obedecer. Então a situação ela começou a perder um pouco o foco, né? Ele se apega a manifestações, né? Ele se apega ele se apega a mostrar para as pessoas que ele era o tal, que ele era o cara, que ele podia dominar toda aquela situação. E aí, em cima disso, num determinado momento, eu vou desencarnar, você vai desencarnar, todo mundo vai desencarnar, perdão, e aí ele desencarna. E quando ele desencarna de que maneira? Ele desencarna totalmente perturbado. Já no seu desencarne, quando ele sai do corpo, os espíritos zombeteiros, né, que acompanhavam ele, então que ficavam ali pelas redondezas ali do centro espírita, ou então até do trabalho dele de comerciante, né, perdão, eles começam a ironizar, falar assim, olha aí, tá vendo? Você falou tanto isso, você falou aquilo, você falava que era uma boa pessoa, e olha agora onde você está com a gente, você está aqui no nosso meio aqui, né? E aí ele volta para o plano espiritual, e a veneranda olha e fala assim, olha, você sabe qual que foi seu erro? É que você se interessou excessivamente pelo espiritismo, mas o seu espiritismo ele era muito técnico, né? Você achava que os médiuns eles tinham que fazer aquilo que você mandava, aquilo ao pé da letra. E você esqueceu de uma coisa muito importante, o espiritismo junto com Jesus. Que o espiritismo com Jesus, a maneira como Jesus doutrinava, a maneira como Jesus falava com as pessoas, era de uma maneira com muito amor. E era dessa maneira, a veneranda fala para ele, né, que você deveria ter trabalhado lá na Terra. Né? Ainda bem que ele caiu a ficha, né? Abriu aquela luz na mente dele, ele começou a se perguntar dos seus erros e dos seus acertos, e ele finalmente achou as suas respostas, né? E, principalmente, ele começou a ajudar ao André Luiz a ele tomar certos cuidados quando ele estivesse aqui na Terra, principalmente quando ele estivesse vendo os médiuns, vendo as entidades, mas principalmente vendo as pessoas que estavam em posições de liderança, para ele começar a tomar muito cuidado com isso, que é essa vaidade do médium, tá? Gostou da história? Bacana, né? Todas essas histórias estão lá naquele livro Os Mensageiros do Chico Xavier, tá? Eu queria ouvir você agora, se você tem dúvidas, se você quer saber desse capítulo, o que aconteceu, o que ocorreu, se o Monteiro ele pegou muito pesado,
se a veneranda ela chegou e ficou ao lado dele em todos os momentos, ela ficou, né? Quero ouvir de você. Faz aí umas perguntas. A gente está aqui no WhatsApp, a gente está aqui no Skype aqui, querendo ajudar você a entender mais esse livro aí, que é maravilhoso. Estou esperando, hein? Pode falar.